Alô, você é concurseiro de todo o Brasil, é um prazer mais uma vez recebê-lo em nossa companhia. Seja bem-vindo, meu amigo, minha amiga, a este site de sucesso, este site que vai fazer de você mais um dos nossos campeões. Com certeza você vai ser um campeão nosso, acredite nisso. Sou o professor Jefferson Fiel, professor de matemática e de raciocínio lógico, e na aula de hoje nós vamos falar sobre progressão geométrica. Nós já tivemos aula sobre progressão aritmética, agora nós vamos falar sobre a geométrica. Como que funciona isso? Também um assunto muito recorrente em várias bancas, principalmente Sesgran Rio, ESAF, são bancas que cobram muito essa questão da progressão geométrica, ok? Então, vem comigo para darmos o pontapé inicial aí desta aula, galera. Bom, o que a gente vai ver na aula de hoje? Nós vamos ver o que é uma progressão geométrica, como que se encontra a razão de uma progressão geométrica, o termo geral de uma progressão geométrica, a condição de existência de uma progressão geométrica, e vamos fazer alguns exemplos aí, alguns exercícios referentes a esses assuntos. Tranquilo? Então vamos lá, iniciando falando sobre PG, progressão geométrica conhecida como PG. Galera, o que é uma progressão geométrica? Então, nós já trabalhamos sequência. Você já sabe, você já assistiu a nossa aulinha de progressão aritmética, você sabe o que é uma sequência, né? Sequência numérica, sequência de números, que podem estar de forma ordenadas ou não. No nosso caso aqui, essa sequência de números, ela vai estar distribuída de tal forma, respeitando uma lei de formação. No caso específico nosso, a lei de formação é progressão geométrica, ok? E o que é essa progressão geométrica? É uma sequência de números não nulos, na qual duas definições. Primeira delas, a partir do segundo termo, eu tenho o primeiro, segundo, terceiro, quarto, a partir do segundo termo, o quociente da divisão. O que é isso, professor? Quociente é o resultado de uma divisão. Quando eu divido uma coisa por outra coisa, eu encontro o quociente. Então, se a partir do segundo termo, eu fazer essa divisão, o resultado dela, da divisão de cada termo pelo seu precedente é constante, ok? Então, se eu divido um termo pelo outro, eu encontro sempre o mesmo valor, tá? Então, a segunda definição seria o seguinte: cada um de seus termos, exceto o primeiro, é igual ao precedente multiplicado por uma constante, ou seja, exceto o primeiro, porque o primeiro não tem nenhum que precede ele, que vem antes dele, tá? Então, a partir do segundo, ok? A partir do segundo termo, o termo anterior, que é o primeiro, multiplicado por uma constante, vai dar o segundo. É isso que o exercício quer dizer. Ah, professor, então quer dizer que o segundo é igual ao primeiro vezes uma constante? O terceiro é igual ao segundo vezes essa constante? O quarto é igual ao terceiro vezes a constante? O quinto é igual ao quarto vezes a constante? Isso mesmo, galera. Cada termo é igual ao anterior multiplicado por uma constante. Então, nós temos duas definições aqui. Se eu quiser fazer uma definição com referência à divisão, eu digo que cada termo a partir do segundo dividido pelo anterior, o resultado dessa divisão, o quociente, é sempre o mesmo. Quer dizer que o segundo dividido pelo primeiro, o terceiro dividido pelo segundo, o quarto dividido pelo terceiro, o resultado é sempre o mesmo. O quociente é o mesmo. Isto é progressão geométrica. Beleza? Bom, esse quociente ou esse fator que é constante, nós chamamos ele de razão. Lá na progressão aritmética, nós representávamos a razão com a letra R. Aqui nós vamos representar com a letra Q. O Q representa a razão. Tranquilinho? Razão da progressão geométrica. Então, olha só
um exemplo para nós compreendermos melhor isso. Eu tenho aqui uma sequência de números, 5, 10, 20, 40, 80. É uma sequência numérica. Essa sequência está de acordo com uma lei de formação chamada progressão geométrica. Vamos verificar? Se eu dividir 10 por 5, dá quanto? 2. Se eu dividir 20 por 10, dá quanto? 2. Se eu dividir 40 por 20, dá quanto? 2. Se eu dividir 80 por 40, 2. Então, observe que os valores encontram em progressão geométrica, ou seja, respeitando esta constante. Então, a razão nesse caso aqui vale 2, porque é o fator que multiplicado encontra sempre o próximo. Olha só, se eu pegar o primeiro vezes a razão, que é 2, eu encontro o segundo. 5 vezes 2, 10. Se eu pegar o segundo vezes a razão, eu encontro o terceiro. 10 vezes 2, 20. Se eu pegar o terceiro vezes a razão, eu encontro o quarto. 20 vezes 2, 40. E assim sucessivamente. Seguindo esta ordem, quem seria o próximo aqui? Isso mesmo, 160, 80 vezes 2, 160. Beleza? E assim vai, 320, 640. E aqui? 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8. E aí, professor? Como que fica? Bom, isso é uma progressão geométrica? É. Qual é a razão? 1. 8 dividido por 8 não é 1? 8 dividido por 8 é 1, 8 por 1, 8 por 8 é 1. Então, eu tenho aqui uma progressão constante, cuja razão vale 1, quando se repete os valores. É progressão também, tá? E aqui? 27 caiu para 9, depois caiu para 3, 1/3, 1/9 e assim por diante. Está em progressão? Está. Qual é a razão? É só dividir um pelo outro. Se eu dividir 9 por 27, 9 dividido por 27, obviamente não vai dar para dividir, mas eu posso simplificar. Isso aqui vai dar 1 sobre 3. Se eu dividir 3 por 9, 3 por 9, também não dá uma divisão exata, mas simplificando, dá 1/3. Então, observem que a razão aqui é 1 sobre 3. Por isso que vai diminuindo os valores. Quando eu tenho uma razão descrita dessa forma, os valores vão diminuindo. Então, a razão dessa progressão aqui é 1 sobre 3. É uma progressão? É uma progressão. Então, a progressão ela pode aumentar, ela pode se manter constante e ela pode diminuir. E aí nós temos uma outra situação ainda. Olha só. 2, menos 6, 18, menos 54, 162. Professor, aí complicou mais ainda aí agora, né? Mas vamos ver se tem alguma característica comum. Para ver se é a progressão, eu tenho que dividir. Então, menos 6 dividido por 2, isso aqui dá quanto? Menos 3. Se eu dividir 18 por menos 6, olha só. 18 dividido por menos 6. Não vai dar menos 3 também? Se eu pego menos 54 e divido por 18, isso aqui vai dar menos 3 também. Então, observe, prezado aluno, que a razão aqui é negativa. Ah, professor, o que acontece então quando eu tenho uma razão negativa? Acontece que a sequência, ela se chama alternante, porque ora é um número positivo, ora é um número negativo. Positivo, negativo, positivo, negativo. Os valores, se eu desconsiderar o sinal, eles vão aumentando. Olha só, 2, 6, 18, 54, 162. Por quê? Porque eles estão sendo multiplicados por 3. Agora, o sinal muda por ser negativo. Quando eu multiplico positivo com negativo, vai dar negativo. Quando eu multiplico negativo com negativo, dá positivo. E assim vai indo. Positivo, negativo, negativo, positivo e assim vai alternando. Ok? Quando vocês verem uma situação dessa, é porque a progressão, a razão dessa progressão, ela é negativa. É uma progressão, cuja razão é negativa. Bom, conhecendo esses fatores, nós podemos classificar a nossa progressão. A progressão ela pode ser de 4 formas. Já na progressão aritmética era só 3. Crescente, decrescente e constante. Na geométrica aparece uma 4ª opção.
Então, a primeira delas é quando a razão é positiva. Observe o primeiro exemplo. Razão positiva, tá? Número maior que 1. Razão positiva maior que 1. Toda vez que isso acontecer, que a razão for maior que 1, a nossa progressão vai ser uma progressão crescente. Progressão geométrica crescente. Quando eu tiver uma razão igual a 1, que foi o caso da... Olá, meus amigos, minhas amigas! E aí, gostou da aula do nosso professor? Essa é uma aula demonstrativa, é uma aula grátis aqui da Lá Concursos, com a intenção de você conhecer o nosso projeto pedagógico, conhecer a qualidade técnica e didática dos nossos professores. Nós da Lá Concursos, nós estamos fazendo uma super campanha, o melhor custo-benefício da internet para o concurso da Cefaz Rio Grande do Sul 2018. Olha só, melhor custo-benefício, curso completaço, ponto a ponto do edital, super atualizado Cefaz Rio Grande do Sul 2018. Presta atenção, o curso nosso de assistente fazendário, assistente fazendário, 100 dias de acesso, apenas 10 parcelas de R$ 25,00. E o cargo de técnico tributário completo também, apenas 10 parcelas de R$ 35,00. Pode acreditar, curso de altíssimo nível, super atualizado, ponto a ponto do edital por esse valor. Ah, professor, tem garantia? Com certeza, você pode se matricular sem medo de ser feliz. Durante 5 dias, você pode assistir quantas videoaulas desejar e baixar quantos PDF que quiser. Se não gostar, pode pedir para sair, entre em contato com a nossa central de atendimento, que nós iremos devolver o valor do seu investimento rápido e direto, sem burocracia. Isso é só aqui na Lá Concursos. Tá certo, meus amigos? Espero vocês. Um forte abraço. Tchau, tchau. Clique lá.